Queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que está acima de tudo e que está acima de todos. Aqui o missionário Sidney, né? Agora já nos seus 50, e eu agradeço a todos vocês que de uma ou de outra forma mandaram-nos uma mensagem, tá? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Também louvo a Deus pela minha família biológica, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, pastor Moisés de Albuquerque, lá no estado do Pará. Aprontaram uma para mim, não teve festa, não teve nada. Eu, minha esposa e meus 2 filhos, Jonatas e Lídia, aqui em casa. Apenas nós. Mas foi uma festa grande, digna dos meus 50 anos. Eu louvo a Deus por estar ao lado da minha esposa, de 2 dos meus filhos e ao lado de vocês. Meu filho é através do celular, né? Ele organizou tudo, que o pessoal de lá de Macapá, de Belém do Pará, estava aqui dentro de casa. Foi um negócio bonito que ele fez, né? Então era um momento que nós precisávamos ter em família, precisávamos conversar e foi uma graça de Deus muito especial. Eu posso dizer que esses meus 50 anos foi um marco na minha vida, foi um marco na minha história. E vamos em frente, estamos falando de Santíssima Trindade. Quero mandar um abraço para o meu querido irmão Silvio Medina, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Muito obrigado também pelas suas felicitações. Laurinha Kizarnik. Um abraço, querida. Deus a abençoe grande e poderosamente. Amanhã, no próximo vídeo, estarei falando de algumas outras pessoas. São nomes que estamos colocando diante de Deus. Nas nossas orações, a missionária Eunice Veiga está intercedendo por cada um de vocês e sabemos também que estamos nas vossas preces, nas vossas orações. Nós terminamos, querido, Santíssima Trindade e ídolos, idolatria, né? Ainda estamos falando da arca, mas já estamos transpondo para o Salmo 115. E voltaremos depois com a questão da arca, porque tem coisas importantes para que vejamos. Então estamos falando Santíssima Trindade e idolatria a partir do Salmo 115. Estamos contextualizando o Salmo 115, né? E nós paramos lá em Êxodo capítulo 32, né? Do 4 ao 33, não foi isso? Espero que vocês tenham lido, tenham acompanhado, né? Então vamos lá, vamos ver aqui uma coisa. Tentem olhar o mapa para a gente ir definindo, não se perder da situação. Egito. Deus tira o povo do Egito, coloca em Canaã, a terra prometida. Deus quer o povo liberto. Deus quer um povo livre da opressão, de todas as opressões, de todas as submissões, de todas as indigências. E por isso Deus aí tira o povo do Egito. Mas falei que esse Deus que tira o povo do Egito, ele não impede que esse povo vá à Babilônia. Ok? Ele não impede que o povo vá à Babilônia, embora tenha sido levado forçadamente. Dizendo de outro modo, Israel já estava em Babilônia antes de ser levado para a Babilônia. Já falei que antes que o rei Nabucodonosor, seu exército, antes que eles profanassem o templo, destruíssem Israel, os próprios israelitas já haviam profanado o templo. Então o Deus que tira do Egito e coloca em Canaã, ele não impede, ele faz de tudo para que não aconteça este segundo Egito, que é um estágio pior, o estágio babilônico.
Ele não impede, ele faz de tudo para que isso não aconteça. Mas chega uma hora que ele não pode, não é que ele não possa, não é que ele não possa. Deus tem poder para tudo. Mas Deus não pode ficar com a papinho, mingauzinho na boca o tempo todo da gente, não. O salário do pecado é a morte. O que o homem semear, isso ele colherá. Então Israel precisava colher, porque Deus deu oportunidades abundantes para que aquilo não acontecesse. Mas não teve jeito. Agora, esse povo que sai de Canaã e vai para um segundo estágio de opressão, Babilônia, há uma palavra de Deus determinada. Assim como Deus tirou o seu povo do Egito, ele também vai tirar o seu povo da Babilônia. O povo de Israel voltará para a sua Canaã. O povo de Israel sairá da Babilônia e voltará para Canaã, porque Deus isto determinou. Mas lá o povo ficará até que se complete 70 anos. Até que o povo caia em si e coloque em prática aquilo que eles oh meu Deus, como é o nome? Aquilo que eles produziram, que entendemos de Salmo 115, o Cântico 115. Repito-me, o Salmo 115 é uma tomada de consciência. O povo está reconhecendo, e não é à toa que eles começam esse cântico dizendo: não a nós, mas ao teu nome dá glória, ao teu nome glorifica, ao teu nome exalta. Já disse para vocês que o que mais estava em jogo ali não era o povo, mas era Deus, o Deus de Israel, o Deus único, o Deus da aliança, o Deus que havia estabelecido um pacto com Israel, e por isso a pergunta era: cadê o Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? Então é necessário que a gente tenha esta tomada de consciência também, para olharmos o texto bíblico, para não pegarmos o texto bíblico e querermos interpretá-lo à luz daquilo que a gente entende e quer que seja idolatria. Ou seja, transformamos a verdade de Deus em mentira. Isso é idolatria. Eu mudo o texto bíblico, eu mudo a originalidade, eu mudo a etimologia, eu mudo a semântica do texto bíblico, para fazer o que eu quero. Então estou mudando a verdade em uma mentira e quero que as pessoas desacreditem da verdade para acreditarem na minha mentira. Era exatamente isso que eu fazia contra a Igreja Católica. Não queria que as pessoas acreditassem no ensinamento da Igreja Católica, mas no meu ensinamento, que eu ia lá, pegava o texto bíblico, organizava do jeito que eu queria, que era justamente para agredir a Igreja Católica, para condenar a Igreja Católica, para tirar os católicos da Igreja Católica para irem à minha igreja. Então isto é sério, queridos. E isto não se dá apenas com este tema aqui da idolatria. Isto não se dá apenas com este tema da idolatria. Nós praticamos a idolatria todas as vezes que mudamos a verdade de Deus, inclusive a verdade bíblica, nas nossas nas nossas falsas verdades, e queremos que seja daquele jeito, queremos ser mestres da palavra, senhores absolutos da palavra, e não nos submetemos à realidade redacional e funcional da palavra. Então, porque Israel reconhece a sua culpa, observe, porque Israel reconhece a sua culpa, reconhecer o que é tomada de consciência. Porque Israel reconhece a sua culpa, Israel volta-se para Deus. E eles voltam-se para Deus, já falei, tudo indica que foi em uma celebração clandestina na Babilônia, no meio das opressões, no meio das humilhações, no meio das chacotas, que Israel vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós.
E vamos entender isso aqui, queridos. Tudo isto, esta peça, ela não é apenas uma peça de culto, uma peça litúrgica, mas ela é uma peça pedagógica, é uma chave de leitura para a nossa vida. Como assim, missionário? Porque aquilo que aconteceu com Israel, ou seja, o que o pecado fez com Israel, levando ao exílio, ele faz também conosco, faz comigo, faz com você. Ou seja, o pecado leva o homem a um estágio progressivo de exílio. Babilônia, que é 7 vezes pior que o primeiro estágio. E Jesus ele fala sobre isso, fazendo uma acentuação de 7 em 7. De um estágio para o outro fica 7 vezes pior e mais 7 vezes pior. Então, o único jeito que tem para sair deste caos é voltar-se para Deus. E na Igreja Católica, este voltar para Deus chama-se sacramento da penitência, sacramento do perdão, sacramento da reconciliação. É o que Babilônia, é o que Israel fez em Babilônia. E é o que eu e você precisamos fazer. Então, quando lemos o Salmo 115, precisamos ter esta iluminação, esta luz, para achar que estamos condenando, por exemplo, os católicos. Já estabeleceu que a idolatria está lá os católicos, os idólatras, e não me dou conta que eu estou na maior das idolatrias. Porque estou vivendo a minha mentira. Estou vivendo a minha indignidade. Coloco-me no lugar daquele fariseu que lá no templo dizia em oração: não sou como os demais homens pecadores, adúlteros, ladrões. Eu faço isto, faço aquilo. Queridos, quantas pessoas estão nesta idolatria, nesta autoimagem enganadora de si mesmas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Estou falando para vocês que a tomada de consciência, Israel que está em Babilônia, aquele povo, ele ganha o nome de quem? De Jacó, e você já leu isso aí no texto que passei para vocês. Vamos ler mais um pouco agora. Então Israel está retomando, está fazendo uma oração, uma tomada de consciência em cima da sua história, inclusive da história daquele que eles herdam, que o povo da promessa vai herdar o nome de Israel. Não é algo superficial que está vindo, é uma peça muito bem montada, muito bem construída, mas em cima da sua própria história. Uma das primeiras pessoas que eles olham é para Jacó, aquele do qual eles derivam o nome. Jacó lutou com um desconhecido, o próprio Deus, a noite toda, querendo uma bênção. Deus o abençoou, mas primeiro mudou-lhe o nome. Então esse povo que está em Babilônia, ele herda o nome deste personagem que estamos contextualizando aqui agora. Então é uma grande peça litúrgica, é uma grande oração, é uma oração, um cântico de fé, um cântico de confiança, de ação de graças, de louvor a Deus e, sobretudo, um grande ato penitencial. Já falei que na Igreja Católica, este grande ato, este voltar-se para Deus, esta tomada de consciência, chama-se o sacramento da reconciliação. Temos o período quaresmal, que é um período forte na nossa vida,
forte na vida da igreja, que começa com a quarta-feira de cinzas, né? Que vem a cinza na nossa fronte. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O ser humano tem que reconhecer, passar por este caminho de volta. Anualmente a igreja traz para nós esta oportunidade de voltar e diariamente o sacramento da reconciliação está à nossa disposição, porque o homem precisa voltar-se para Deus. Então observe que Jacó, queridos, ele mandou os presentes para o seu irmão. Jacó mandou os presentes, e que presente, hein? E que presente, olha lá o missionário ganhando esse presente nos seus 50 anos, pensa. Jacó atravessa o Jaboque, o val de Jaboque, com tudo o que tinha, todavia ele não atravessou. Jacó atravessa tudo o que tinha para o outro lado do val do Jaboque, mas aquela noite ele ficou sozinho. Em pouco tempo ele se encontraria com o seu irmão mais velho, Esaú, que o tinha enganado por 2 vezes. Jacó estava tenso. Jacó estava com medo, Jacó estava cheio de angústia. E humanamente falando, ele já tinha feito de tudo. Observe isto. Humanamente falando, ele já tinha feito de tudo. Ele dividiu o seu povo em 2 caravanas, o que tinha, os presentes. Organizou tudo. Tudo que ele podia fazer para apaziguar seu irmão, o ódio do seu irmão. Ele tomou consciência que a garantia daquele encontro não estava nos presentes que ele havia mandado à sua frente. A garantia daquele encontro estava em Deus, e é exatamente por isso que aquela noite ele fica sozinho. Amados, nós precisamos desta noite. Aquela noite é as trevas, é a escuridão do pecado, do que o pecado faz da nossa vida. Jacó havia enganado seu irmão 2 vezes, havia enganado seu pai. O pecado ilude. O pecado nos desconcerta, o pecado nos deixa cego, surdo, mudo. O pecado tira a nossa força. O pecado nos deixa vulnerável. O pecado nos deixa em um ambiente de trevas, em um ambiente de escuridão. E por isso Jacó passa aquela noite, ele está tomando consciência. Quando disseram, observe isto aqui, ele mandou os seus servos à frente dele para falar com Esaú. E os servos voltaram. Quando eles disseram, Esaú está vindo aí com 400 homens, Jacó estremeceu. Esaú mais 400 homens. 1 mais 4 é igual a 5. O número do homem é 6. Ou seja, Jacó entende que Esaú está vindo não é como um ser humano, mas como um bicho. Esaú está vindo com uma legião de 400 homens. O que é que ele espera? Sabendo do que ele havia feito, ele havia fugido de seu irmão, depois leremos o texto. Porque Esaú disse, assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Isso não é coisa que se faça? É. Então, quando disseram para Jacó, teu irmão está vindo aí com 400 homens, se 6 é o número do homem e 4 mais 1 é 5, ele estava na mente de Jacó, Esaú estava deformado, estava igual um bicho, ele vinha para destruir tudo.
E por isso ele se organiza, ele organiza os presentes, ele faz tudo, mas uma hora ele tomou consciência. A garantia deste meu encontro não está nos meus presentes, mas está em Deus. E por isso ele passa aquela noite sozinho, antes de atravessar o val do Jaboque, no acampamento anterior, porque ele precisava de uma garantia de Deus. Queridos, observe. Este retorno, eu não posso dizer para minha esposa, vai lá e resolve para mim. Eu não posso dizer para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe, para o meu amigo, vai lá. Este encontro sou eu. Eu preciso chegar, e quando estou falando aqui do sacramento da reconciliação, eu não posso mandar meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus amigos no meu lugar. Eu preciso tomar esta consciência e ir lá e ficar sozinho diante do sacerdote. E aqui está um problema muito sério. Já começa por aqui. Eu ficar na frente do homem, ainda mais que tem uns padres que tem 200 quilos, né? Que não consegue nem andar, que come e parece um bicho. Eu confessar o meu pecado para um homem que come mais do que eu, que come arroz e feijão igual a mim? Pois é, queridos. Pois é. É a noite da treva. Olha o que o pecado faz conosco. O pecado faz a gente não crer. O pecado, ele é um estado progressivo, que leva-nos a uma destruição, inclusive passa pela incredulidade. Eu não acredito que esse homem pode resolver o meu problema. Que esse homem tem autoridade para perdoar os meus pecados? Você não acredita que ele está ali in persona Christi? Depois veremos isso na Bíblia, já mostrei em alguns momentos, mas veremos de outra forma mais precisa, mais localizada. Não podemos mandar ninguém. Eu e você temos que ir lá. É humilhação. É viver a noite das trevas, a noite da escuridão. É lutar com Deus, é deixar-se ser ferido por Deus, como Jacó foi ferido. Deus feriu a sua articulação da coxa, o seu nervo ciático. E ele mancava. O ser humano precisa saber, ele precisa tomar consciência que de Deus não se zomba. Não há outro jeito, não há outro remédio para o pecado senão Deus. Ele é o remédio para o pecado, só que este remédio para o pecado passa pela igreja, queridos. Assim como o batismo passa pela igreja, assim como a pregação passa pela igreja. A igreja é o sacramento visível de Deus na terra. Deus chega ao homem por meio da igreja, e por isso estou falando, o Salmo 115, esta tomada de consciência, estou transportando para o sacramento da reconciliação. O ser humano precisa humilhar-se, despir-se, precisa deixar-se ser ferido por Deus, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, no seu orgulho, na sua prepotência, nas suas vaidades. Jacó tomou consciência. Não são os meus presentes que vão garantir este encontro, mas é a bênção de Deus. E por isso eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Oh, louvado seja Deus! E quantas pessoas hoje estão indo para longe da bênção? Quantas pessoas estão dando as costas para a bênção? Quantas pessoas estão ignorando a bênção? A bênção que está perto de nós. É a presença de Deus que está perto de nós, mas o ser humano está
indo para longe da bênção, e Jacó disse: olha, eu não te largo não. Tu vais me dar essa certeza. E é claro que Deus lhe deu essa certeza, que Deus o abençoou. Mas antes de Deus o abençoar, ele disse: Jacó, tenho uma para ti aqui. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Você não se chamará mais Jacó, mas você doravante se chamará Israel. O que isso quer dizer, queridos? A bênção que eu tenho, Jacó, não é apenas para ti, é para um povo. De ti nascerá um povo que se chamará Israel. Como é isso, Deus? Me explica bem. Quer dizer que agora é Jacó, é Israel, eu, em vez de eu ser Jacó, agora eu sou Israel, e mais esses milhares de pessoas também agora é tudo Israel? Quer dizer que ninguém vai ter mais o nome de Eunice, de Sidney Washington, de Jonathan, de Lídia, de Elza, de Moisés? Quer dizer que agora o nome de todo mundo é Israel? É Jacó. Eu quero um povo que seja irmãos. Eu quero um povo que ninguém esteja acima do outro. Eu quero um povo que todos olhem-se um para o outro e vejam-se no mesmo tamanho, no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade. Eu quero um povo, irmãos, eu quero um povo que mostre para o mundo quem eu sou a partir do ser irmão. Nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu quero um povo assim, Moisés, Jacó. Um povo que se ame. Eu quero um povo que mostre Deus, que mostre-me ao mundo a partir do que vivem. Eu quero um povo que esteja comprometido comigo. De ti nascerá um povo. De ti nascerá um povo. Um povo que estará a serviço do meu projeto. Um povo que carregará o meu nome. Um povo que carregará a minha glória. Um povo que me tornará conhecido de todos os povos. É um projeto muito grande, Jacó. Mas quero lhe dizer uma coisa. Neste projeto não pode haver trapaças. Não pode haver enganação, como você enganou seu pai e seu irmão. Porque quem fizer isto vai pagar caro. Vai pagar amargamente, vai sofrer sérias consequências. Por que é que o povo está na Babilônia? Porque o povo está neste progressivo estágio de Egito, de opressão, de submissão, de humilhação? Porque de Deus não se zomba. Porque de Deus não se zomba. Observemos isto, queridos. Tenhamos isto em mente, tenhamos isto em mente. Talvez hoje seja o dia propício que precisamos ter esta tomada de consciência e humildemente querer aquilo que Deus nos dá por meio da igreja. Precisamos querer que o querer de Deus seja o nosso querer. Gênesis 32, vamos pegar do 23 seguintes. 29 está acabando. Gênesis 32, do 23 seguinte. Nessa noite,
Jacó se levantou, pegou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e atravessou o val do Jaboque. Jacó os pegou e os fez atravessar a torrente com tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Um homem lutou com Jacó até o despertar da aurora. Vendo que não conseguia dominá-lo, o homem tocou a coxa dele de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Então o homem disse: solte-me, pois a aurora está chegando. Jacó respondeu: não soltarei enquanto você não me abençoar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. O homem continuou: você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e você venceu. Jacó lhe perguntou: diga-me o seu nome. Mas ele respondeu: por que você quer saber o meu nome? E aí mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: eu vi Deus face a face e continuei vivo. Ao nascer do sol, Jacó atravessou Fanuel e mancava por causa da coxa. Por isso até hoje os israelitas não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa. É porque aquele homem feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Vamos ler depois o 33, do 1 até o 20. Tá bom? Você já pode fazer essa leitura e no nosso próximo encontro estaremos falando um pouco disso. Observe, queridos, o Salmo 115 precisa deste contexto histórico. Contexto histórico. Sobretudo este, que Israel, esse povo que agora tem o nome de Israel, ele herda esse nome deste homem, deste Jacó, que Deus mudou o nome dele. E Deus também quer mudar o meu, Deus também quer mudar o seu nome, para que cada um de nós sejamos aqueles que mostramos Deus para as outras pessoas através de um projeto de salvação, de justiça, de amor, de piedade, através de um projeto que de fato o nome de Deus é engrandecido e não o nosso. Que Deus seja louvado, que Deus seja exaltado em nossa vida. No nosso próximo encontro veremos mais um pouco de Santíssima Trindade e idolatria a partir do Salmo 115.